Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clama no Deserto e ao quadro da Escola Dominical, nessa oportunidade, Jovens Sois Fortes, onde estaremos aqui dentro desse quadro a considerar a lição número 5, que é a autenticidade contra uma fé morta. O tema central é a verdadeira religião, tá bom? Primeiro trimestre 2025. Um convite à autenticidade, a carta de Tiago. Esse é o tema central, tá bom? Nessa oportunidade estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição número 5, tá bom? Você que não tem revista, você que não pode estar na escola dominical, gostaria de estar por dentro do assunto, esse quadro ele tem essa finalidade, tá bom? Esse quadro, estudando junto, classe de adulto e adolescente de Deus também. Porém, todos são a palavra de Deus, então também é interesse de todos nós, tá bom? Mas é aqui, em particular, é a lição que vai ser tratada na classe dos jovens. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos em que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Senhor Jesus, queremos Te pedir a Tua bênção durante esse período, que aqui estaremos juntos, conhecendo o conteúdo de mais uma lição, e dessa feita, que vai tratar da questão da autenticidade contra uma fé morta. Guarda-nos, Senhor, da hipocrisia, guarda-nos, Senhor, de viver, confessarmos, Senhor, uma fé, porém negarmos a autenticidade desta fé, Senhor, tendo atitudes que levam, não levam ao lugar algum. Isso vai se tratar de uma fé morta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos realmente evidenciar a nossa fé através do nosso dia a dia e sejamos como uma carta aberta, Pai. Faz isso em nome do Senhor Jesus, em nossas vidas. Abençoa cada jovem, tantos que vão estar aqui conosco, como aqueles, Pai, que ainda não foram alcançados por Ti. Salva, Senhor, estas vidas, tanto adolescentes como jovens, pois essa obra só é o Senhor que pode fazer, Pai. Essa é a nossa oração, súplica, e já Te agradecemos por tudo, Senhor, aqui, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui para abrindo aqui o PowerPoint, né? Lição número 5, a autenticidade contra uma fé morta. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Resumo da lição: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações, ou seja, precisamos ser parecidos com o Senhor Jesus, andarmos como Ele andou e agirmos como o Senhor Jesus andou. Desta maneira, estaremos tendo uma vida em autenticidade contra uma fé morta, contra uma fé fingida. Amém? Tiago 2,14-26 diz: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vemos que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras
a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, amado e querido jovem, a nossa fé, ela tem que trazer, né, uma autenticidade. Ela tem que trazer uma realidade. Senão ela passa a ser uma fé morta. Como diz Tiago, nós vemos alguém, né, tendo a necessidade e simplesmente dizemos para ele que Deus te abençoe e te conceda o que você necessita. Quando a condição está em nós, diante daquela realidade, daquele momento, de poder estarmos socorrendo. Então, se nós simplesmente, somente, né, falarmos, né, que Deus te abençoe, te conceda o que você necessita, tendo a condição de poder socorrer e não socorrer, essa se trata de uma fé morta, uma fé mentirosa e fingida. Porém, nós mostraremos a nossa fé, né, no Senhor, agindo como o Senhor e segundo as suas reivindicações bíblicas, é quando nós estendemos a mão ao nosso próximo. O Senhor trouxe uma parábola, né, que falava justamente do julgamento das nações. E nessa parábola, ele falava que uns ia ficar do lado esquerdo, seria os bodes, do lado direito as ovelhas. E ele disse que aquele que vai chegar para ele, né, e ele vai dizer, né, que quando tive necessidade, você me socorreu, quando precisei de uma roupa, você me vestiu, e assim por diante. E aquela pessoa vai perguntar: mas quando nós fizemos isso? Quando fizeste a estes pequeninos. Então a autenticidade da nossa fé, ela não pode ser somente de palavras, mas sim de atitudes. E de igual modo, tanto o exemplo de Abraão como também de Raabe, né, o texto nos dá ela traz esse mesmo exemplo, né, esse segundo exemplo, porque ele diz: de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Temos que entender, caro jovem, que Tiago ele trata do aspecto da fé no que diz respeito às evidências da nossa vida, em atitudes. Enquanto que Paulo trata da questão teológica da salvação pela fé. E Tiago trata do nosso dia a dia, do nosso testemunho diário, em que as nossas atitudes, né, irão comprovar e vão trazer a autenticidade que somos um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma adolescente de Deus. Por quê? Porque seremos diferentes, né, daqueles que passam e não vê, como fez o levita e como fez o sacerdote. Era aos olhos daquele povo, dos compatriotas daquela época, que aquele judeu era um sacerdote. Ele exercia funções sacerdotais. E depois o Senhor Jesus disse também na parábola do bom samaritano que passou um levita, que também era do templo, servia a Deus. Porém, vendo aquele samaritano naquela situação, diz a Bíblia que eles passaram de largo. Então ali eles negaram, né? Ali estavam evidenciando uma fé morta. Eles estavam vestidos como alguém que era de Deus, porém essas atitudes eram totalmente contrárias. Por isso que nem sempre a aparência ela revela que eu e você somos cristãos, mas sim as nossas atitudes. Prova disso que o próprio Senhor Jesus ele disse, né, que nós conheceríamos os falsos profetas pelos frutos.
pelos frutos. O Senhor Jesus mesmo se enganou quando viu uma árvore de longe, né? Uma figueira de longe, e viçosa as folhagens. Mas quando chegou não encontrou sequer um figo, um fruto. E ele de imediato amaldiçoou aquela figueira. De igual modo estarão sobre uma condição de maldição, que não é outra coisa senão a de a condenação eterna, se tiver somente aparência, de somente irmos ao culto, de sermos frequentadores nato em cada trabalho que o ministério faz. Porém, ao sair daquela porta, a nossa vida, nós não revelamos isso. Somos omissos a situações que deveríamos, usar de empatia, usar de compaixão e tantas outras esferas que vai nos mostrar a nossa fé através das nossas atitudes. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Continuando, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, em algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, também o demônio crê, estremece. Mas homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Na verdade, lemos primeiro o final, depois o fim, né? Mas vamos prosseguir. Seria primeiro esse, depois aquele. Eu coloquei em verso. Me desculpe aí, tá bom? Introdução. A carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem sua fé por meio de ações. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago 2, 14 a 26, que trata a esse respeito. O texto aborda a relação intrínseca entre a fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Primeiro ponto, o perigo de uma fé improdutiva, inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz duas perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Dúvidas têm surgido no decorrer do século a respeito desse texto da carta de Tiago, como se ele fosse uma contradição ao ensino de Paulo no tocante à salvação pela graça e não por meio das obras. Mas não existe nenhuma contradição nas escrituras sagradas. Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação. Ele explica que não podemos confiar no nosso próprio esforço para nos tornarmos justos diante de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também ensina que, depois de receber a justificação pela graça, a fé deve ser manifestada em ações. Todos serão recompensados diante de Deus por estas ações. Romanos 2,6 fala sobre isso. Vamos ver lá? Romanos, capítulo 2, Paulo falando, versículo 6. Mas diz aqui,
que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Continuando. Quando o Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e ao seu próximo. Um coração que foi alcançado pela graça divina. É importante ressaltar que há diferença entre crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. O escritor aos Hebreus, buscando responder sobre a natureza da fé, apresenta-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esse texto é uma elucidação do que vem a ser fé, sendo a única definição direta sobre o que é a fé na Bíblia. Embora essa seja uma definição teórica, o escritor bíblico não se aprofunda em teorias, mas se volta ao texto bíblico e fundamenta a sua afirmação nos exemplos que o Antigo Testamento fornece sobre homens e mulheres de fé que veremos mais adiante. Segundo ponto, engano espiritual. Primeiro, o perigo de uma fé improdutiva é a sua inutilidade. E segundo, o engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Eu queria até que parar e, lembrando aqui, caro jovem, e adolescente também, todos nós estamos aqui, que Abraão, como nós lemos, foi justificado pela fé. Mas qual foi a revelação da fé de Abraão? Foi a obediência pelo que Deus orientou ele. Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, em meio à tua nação, né? Teu povo, a tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que fez Abraão? A Bíblia diz que ele saiu. O ato de Abraão de sair e aguardar a direção de Deus, isso se revela como uma obra, testificando que ele creu no que Deus falou. Então não tem como desassociar essa questão. E é justamente disso que Tiago ele busca tratar na sua carta. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente saudável e salva, mas está se enganando porque sua fé não tem impacto real em sua vida ou na dos outros. Desta forma, o auto-engano espiritual ocorre quando a discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Por exemplo, uma pessoa pode professar amor ao próximo, mas não agir para ajudar aqueles em necessidade. Essa incoerência revela uma fé superficial que não transforma o caráter nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Ao separar a ideia de uma fé apenas de palavras da fé que gera ação, transformação, Tiago aponta que essa é uma crença errônea e perigosa. Pregações que não fazem um chamado à fé são apenas discurso que pode até produzir satisfação momentânea, mas não produzem a alegria da salvação. Terceiro subponto, testemunho ineficaz. Inutilidade, o engano espiritual é o perigo de uma fé produtiva. E terceiro, um testemunho ineficaz. Temos até tema nesse canal sobre isso. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Quando o crente não vive de acordo com a sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé sem obra falha em mostrar o poder transformador do evangelho. A nossa fé não pode estar alicerçada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade. Sem um comprometimento genuíno com os princípios morais e éticos ensinados por Cristo, a pessoa não pode enganar a si mesma achando que cumprir determinados rituais
ou ir à igreja é suficiente, enquanto negligencia a justiça, a misericórdia e a verdade. Nesse caso, o testemunho se torna ineficaz, já que esse comportamento indica uma fé que não transforma, sendo, portanto, uma fé ilusória. Por isso que Deus usou tanto Isaías capítulo 1, como Jeremias capítulo 7, porque o povo estava mais preocupado em estar no templo do Senhor, porém a sua vida estava totalmente, sobre uma vida de desagrado de Deus e em pecado. Fé é uma história nova a cada dia. Não é, pois, nem estado nem qualidade. Não deve, portanto, ser confundida com religiosidade. Crer não é credere, crer que, mas conforme a fórmula são inequívoca do credo apostólico, credere in, crer em, a saber, em Deus mesmo, no Deus do Evangelho, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo ponto, a evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesma. Verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação. Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que eu tenho fé por meio das minhas obras. Segundo subponto, o amor em ação. O texto do versículo 15 e 16 tem sido compreendido como uma parábola, com aplicação no versículo 17, que exemplifica a fé viva, com cuidado pelo necessitado. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. O texto de 1 João 3,17 expressa a mesma ideia. Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fez coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Terceiro subponto, obediência e ação. Foi o que nós falamos, tomando como exemplo Abraão, né? Fé e obediência a Deus são intrínsecas. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir o mandamento do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Tiago 2,19 vai dar uma referência direta ao texto de Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico quanto cristão. Até mesmo os demônios sabem que existe um Deus, mas evidentemente não se submete a ele, em obediência. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Terceiro ponto, Abraão e Raabe, exemplo de uma fé viva. Abraão, no capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho, Isaque, em obediência a Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar, como também, não descartando o nosso comentário, também foi a fé que fez com que ele saísse de onde ele estava, do meio da sua parentela, da sua nação, para ir para a terra em que Deus iria lhe mostrar. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. O que ocorreu em Gênesis 22 foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. É preciso ressaltar que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as obras não nos justificam. De acordo com a Bíblia, de aplicação pessoal, a verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não nos justificam. A fé nos traz salvação e a obediência ativa. Por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Segundo Raabe, Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus quando eles entraram na terra prometida. Ela escondeu os espias hebreus e ajudou a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Sua fé foi evidenciada por suas obras, que resultou em sua inclusão ao plano redentor de Deus. Certamente, essa não era uma fé comum.
Tiago mostra que o exemplo de Raabe é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia, fora da linhagem abraâmica. Tiago conclui o capítulo 2 mostrando que, assim como o médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é edificado se possuir uma fé viva pela ação. Concluindo, nesta lição fomos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. A fé improdutiva é inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplo como Abraão e a Raabe ilustram como a fé viva opera através de ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo, não apenas em palavras, mas em ações. Só assim viveremos uma fé autêntica que glorifica a Deus, impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe, caro jovem, e podemos encontrar, além desses exemplos, vários exemplos na Bíblia que daqueles que em relacionamento com fé, em fé com Deus, esse relacionamento ele se estreitava e se revelava também pela obediência a Deus através das obras que testificavam com relação a esta fé. O que nós precisamos é saber que não há contradição sobre o contexto da carta de Tiago e a questão do apóstolo Paulo. Cada um, texto e contexto, tem um alvo a ser alcançado. Alvo a nós entendermos, porém jamais podemos considerar que isso seja uma contradição. Pelo contrário, cada um está tratando da questão da fé sobre um diferente ângulo. Amém? Vamos estar orando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão ao nosso pecado, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse conteúdo e que o Senhor nos guarde, ó Pai, de a nossa fé ser uma fé morta. Temos nome que estamos vivos, mas estamos mortos. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, durante o decorrer da nossa caminhada cristã e que possamos, Senhor, ser uma carta aberta, como do princípio da oração, primeira, Pai, e possamos, sim, ser encontrados, Senhor, revelando a nossa fé através da nossa sincera atitude, segundo a orientação, segundo as verdades, Senhor, da tua palavra. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e damos graça por tudo. Amém. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.